Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopeiro Villanueva. Desde já, eu gostaria de agradecer as inúmeras doações que eu recebo e eu reitero, continue me ajudando nesta empreitada, porque é um incentivo para gravar novos vídeos. E também eu peço a inúmeras pessoas aqui que façam a divulgação do meu canal para que ele cresça em número de inscritos. E vocês já perceberam que eu mudei um pouco a orientação, porque muita gente me pergunta: fale de política, fale de Bolsonaro, fale de Lula, fale... Ah, esquece. Eu simplesmente dei um fim nessa questão política porque só me trouxe problemas e não me trouxe nenhum acréscimo do ponto de vista pessoal, inclusive só me deu prejuízo, mas enfim, mas deixa pra lá. Eu resolvi falar de assuntos de atualidades que não estejam ligados à política. Talvez, por uma razão de estrita necessidade, possa falar de algum ou outro ponto relacionado à vida política do Brasil. Mas, no meu entender, eu acho que o Brasil realmente, politicamente falando, não tem mais jeito. Mas enfim. Vejamos. O meu assunto é sobre um problema que hoje nós vemos na Igreja Católica, que é não somente a negação da apologética, como também um tipo de católico morno que acha que a fé não tem que ser defendida. Muito pelo contrário, ao que parece é que a igreja leva pancada para tudo quanto é lado, e no entanto os católicos não se dão conta de que eles têm a obrigação moral de defender as verdades da fé. E isso não é somente um problema do leigo, como também um problema do clero. Recentemente, eu soube por uma notícia de um padre que fez sérias objeções a um grupo religioso que se identifica como Igreja Católica Apostólica Brasileira. E essa Igreja Apostólica Brasileira foi simplesmente uma criação de um bispo que foi excomungado pela Igreja Católica Romana, e denunciando o fato de que essas pessoas não seriam consideradas padres nem bispos, justamente porque não partilham da sucessão apostólica. Ou seja, não fazem parte do corpo eclesiástico da Igreja Católica de fato. Ou seja, é só a Igreja Católica pelo nome. E vejam que existem muitas propagandas da Igreja Católica Brasileira sempre insinuando uma quebra da doutrina católica. Uma vez eu vi uma matéria da imprensa, e a imprensa é mestra em fazer fake news, e eu acho mais engraçado que esse pessoal quer fiscalizar os fake news dos outros, mas eles querem ter o monopólio de impor as suas próprias fake news. Então, eles espalharam a seguinte notícia: primeiro bispo católico brasileiro casa uma dupla homossexual, um casal homossexual. Aí, nós católicos ficamos assim surpresos. Não, isso aí contraria a doutrina católica, contraria o ensino magisterial da igreja sobre a natureza do casamento, a natureza sacramental do casamento. E quando você vê o que é esse bispo católico, é a chamada ICAB, a Igreja Católica Brasileira. E sem contar que há inúmeros problemas, porque tem certas pessoas que se batizam e se casam na Igreja Católica Brasileira achando que é a Igreja Católica Romana. E esse padre denunciou, disse: olha, existem certos padres e bispos dessa igreja que dão a entender que são católicas e não são. Não no sentido como se entende a Igreja Católica, cuja chefia é Roma. E o mais surpreendente não foram as críticas, talvez, de alguém da Igreja Católica Brasileira, mas sim de um bispo que mandou esse padre se retratar por falar a verdade. Dizendo que, embora ele não falasse alguma mentira, no entanto, ele agiu como se fosse assim com um certo passionalismo, com certa falta de educação e não sei o quê, e o padre foi obrigado a se retratar. Ele se retratou por obediência ao bispo. Mas existe uma coisa dentro da Igreja Católica da atualidade, que é o fato de que o próprio clero, e eu digo assim, o alto clero, simplesmente colocou uma marra na apologética, uma marra na defesa da fé católica. Você tem que defender a fé católica contanto que não incomode os vizinhos, contanto que não ofenda certas suscetibilidades que só têm inimigas da igreja.
Isso aí chega a ser um ponto de uma certa loucura, de uma certa demência. Porque a Igreja Católica é atacada todo santo dia. É difamada, é insultada. Quantos vídeos vindo de várias seitas, principalmente os protestantes, mas você tem outros aí, a própria ICAB, tá? Quantos elementos aí não fazem inúmeros vídeos acusando a igreja de ser corrupta, de ser pedófila, de ser idólatra, de ser isso, de ser aquilo e etc. Ou então ficam se passando por católicos. Ou sob um disfarce de capa católica, porque quando o sujeito cria uma igreja católica apostólica brasileira, ele está, de alguma forma, insinuando que ela, de fato, faz parte da sucessão apostólica e que, de fato, ela é uma igreja católica. Ou seja, simplesmente eles se apropriam do nome de católicos para se passar por algo que não são. Porque só existe uma igreja católica. Se alguém cria uma seita qualquer, ou então alguma entidade religiosa dizer que a igreja católica, com certeza não é a verdadeira igreja católica fundada sob os alicerces de Cristo. Essa que é a grande questão. E, no entanto, você não pode denunciar isso para não incomodar as pessoas, porque as pessoas vão ficar ofendidinhas. Todo mundo pode ofender a igreja, mas a igreja não pode criticar. A igreja não pode se defender. A igreja não pode fazer apologética. Porque apologética é coisa do passado. Agora é todo mundo amiguinho. A igreja quer ser amiguinho de todo mundo. Quando eu falo igreja, evidentemente eu não estou falando do corpo místico. Eu falo dos fiéis. E será que vocês têm dúvida do porquê da igreja estar perdendo tantos fiéis? Porque o posicionamento da igreja está errado em relação à modernidade? Está errado no que diz respeito ao fato de que ela tem que ser dura, sim, ela tem que defender os postuladores da fé e tem que combater as falsas doutrinas, tem que combater as heresias? Recentemente, eu me deparei com um sujeito cujo nome não vou falar, até porque, para você ver como é o católico insignificante, o católico que não é o sal da terra, o católico inexpressivo, aquele que simplesmente ninguém liga, que dá um pontapé na bunda e esse pessoal vamos por diálogo, o diálogo. Chega aqui quando esse pessoal fala de diálogo só falta molhar a cueca. O diálogo é uma coisa ridícula. Ninguém quer dialogar com a igreja. E quando você fala de um diálogo, você sempre tem como meta a defesa da verdade. Porque se for um diálogo de diferenças, como muitos falam, e todo mundo aceita suas diferenças, então esse pessoal está transformando a sã doutrina católica numa opinião, numa crença, numa ideologia, e não na verdadeira fé, não no verdadeiro caminho para a nossa salvação, para a salvação da humanidade. Esse pessoal reduziu a dimensão da fé católica a uma ONG, a uma entidade privada como outra qualquer. Embora o Papa Francisco tenha falado, olha, a igreja não é uma ONG, não sei o que e tudo, mas em contrapartida o clero católico age assim. O clero católico, o que me parece, e não somente o clero, mas mesmo o laicato, um certo laicato, claro que não é todo clero e claro que não é todo laicato, mas existe um certo laicato e um certo clero que trata a igreja como se fosse um clubinho fechado. Como se fosse realmente uma agremiaçãozinha como outra qualquer. Não seria muito diferente de muitas agremiações protestantes. Não seria muito diferente de muitas seitas. Pelo próprio tipo de posicionamento que essas pessoas têm. Não existe mais aquela paixão na defesa da fé. Existe simplesmente, olha, eu com minha fé, você com a sua fé. Isso não é posicionamento católico. Isso é a antítese do catolicismo. E quando alguém diz que não se deve fazer apologética, não se deve fazer defesa da igreja, na prática, o católico está colaborando com o mal. Porque o mundo está se tornando anticatólico. Ou, pelo menos, acatólico. Ou seja, as pessoas que são católicas estão deixando de ser católicas. E muitas dessas pessoas que deixam de ser católicas acabam sendo cooptadas para serem anticatólicas, inimigas da igreja. E se você permitir isso achando que é problema dos outros, eu digo, você é espiritualmente uma pessoa mesquinha. Você não segue os evangelhos. Porque o evangelho diz
ide e pregar o evangelho a toda criatura. E não é pregar no sentido, olha, eu vou jogar para você. Se você pegou, dane-se, não. Não! Você tem a responsabilidade pela salvação das almas. E não somente a sua alma, mas também pela alma dos outros. Se a Igreja Católica pensasse como hoje, no século XVI, ou pelo menos nos primórdios da era cristã, nós não teríamos evangelizado ninguém. Como de fato não se está evangelizando. O posicionamento atual da Igreja, ou pelo menos de alguns bispos, de alguns padres, está errado. Como o posicionamento de alguns leigos está errado. E eu gostaria aqui, já pegando esse leigo católico que chegou no meu vídeo e começou a soltar certos disparates. Que história absurda de apologética, não sei o que, blá 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 e tudo mais. Eu vou ler os trechos que esse cara escreveu. Esse sujeito ficou meio, cheio de nome toques. É gente como ele que espanta as pessoas da igreja. Eu poderia pegar também um caso que eu vi num programa da Rede Globo, em que estava um bandista, o pastor Silas Malafaia, um sujeito da ateia, um ateuzinho todinho lá, e um padre católico. O mais inexpressivo, o menos convincente de todos era o padre católico. Aquela coisa de querer mais conciliar com o mundo do que defender a verdade. E agora eu vejo algumas homilias falando sobre a perseguição na Nicarágua. Ora, vocês passaram anos e anos permitindo que os anticatólicos falassem tudo de vocês e não fizeram absolutamente nada para defender a verdadeira fé. Quando uma pessoa defende com uma certa paixão, e não há problema algum em defender com paixão, porque você ama aquilo que defende, você ama aquilo que professa. Se vocês boicotam todo tipo de defesa da igreja e vocês permitem todo falatório de difamação contra ela, então esperem ser perseguidos. E isso porque nós temos católicos que colaboram com o inimigo. O que acontece na Nicarágua é fruto espiritual da teologia da libertação. E o que é que nós vemos católicos hoje? Bajulando Dom Helder Câmara, Paulo Evaristo Arnes, o Cláudio Umes, que faleceu recentemente. Esse pessoal, lamentavelmente, com todo respeito ao cargo que eles ocuparam, mas eles tiveram uma certa responsabilidade para a promoção do crescimento da esquerda na América Latina. E a esquerda, em certos lugares da América Latina, em certos países, está mostrando as suas garrinhas. A igreja, ela só serve como um uso de um trampolim para o poder comunista, para o poder dos socialistas, para o poder de uma ideologia que é materialista e até que é o marxismo e suas variantes, marxismo-leninismo e outras. E quando a igreja se tornar dispensável, eles descartam a igreja. O que esses bispos e padres esperavam? E ainda querem canonizar essas pessoas, querem santificar essas pessoas. Isso é verdade, santificar quem promoveu o erro, quem promoveu a falsidade, quem promoveu os inimigos da igreja. E esse que é o grande problema. Mas eu gostaria de voltar a esse leigo que me respondeu, fazendo os seguintes comentários. E vou ler os trechos que ele me mandou e vou responder à altura. Aí ele vem assim com aquela pedância de um típico católico liberal. Olha só, eu dialogo com todo mundo. Acabei de assistir um podcast do Vilela com o padre Joãozinho, Rodrigo Silva e o Rabino Sabi. Enquanto há pessoas preocupadas em dialogar com as diferenças, o conde fica preocupado em fazer apologética e bater boca. Lamentável. Meu filho, que você seja um católico mesquinho e covarde, porque eu digo que você é mesquinho e covarde? Primeiro porque, se você acha que a fé é uma coisa que tem que guardar para você, e que você não tem que compartilhar evangelizando e defendendo essa fé, e daí a apologética, porque a apologética ela faz parte disso, de defesa da fé, defesa pública da fé, da verdade, eu digo, você não pensa na salvação do próximo. Você não pensa no fato de que ser católico é uma coisa que tem que ser compartilhado. Você não tem essa capacidade. Você transforma o catolicismo num sentimentalismo. Aqui, quando você fala dialogar com as diferenças, você está reduzindo a fé católica apenas a uma ideia como qualquer outra.
Você está dizendo que a Igreja Católica é uma entidade como qualquer outra, que está equiparada, por exemplo, à Igreja Adventista, do Sr. Rodrigo Silva, e à Sinagoga do Rabino Sami. Só que existe um porém. A igreja, ou a seita do Rodrigo Silva, passa dias e dias, passa todo o tempo difamando a Igreja Católica. Dizendo que a Igreja Católica está citada em Apocalipse, capítulo 17, que na verdade é a grande prostituta, o Papa é o anticristo, e assim vai. A Igreja Adventista tem toda uma escatologia anticatólica, em que ela coloca, inclusive, a Igreja Católica como o epicentro da corrupção e o epicentro, inclusive, da negação de Cristo. E você está debatendo com esse cara, se é que você debate, porque você recusa a apologética. Se você recusa a apologética, então você recusa a defesa da fé católica. Se você recusa a defesa da fé católica, logo também você recusa a combater aqueles que atacam a fé católica. E é isso que você fez. Você falou assim com orgulho em algo que é uma verdadeira tragédia. Eu não estou dizendo aqui que um padre, um pastor de uma igreja adventista e um rabino não possam conversar amigavelmente. Mas conversar amigavelmente não significa a renúncia da defesa da fé. No fundo, meu caro, você é um covarde espiritual. Covarde mesmo. Você tem medo de defender a igreja porque para você vale muito mais a opinião do mundo do que salvar a sua alma. Você não está preocupado em defender a verdade. Você tem medo de defender a verdade porque as pessoas vão se ofender com ela. Jesus Cristo não teve medo de ofender os fariseus. O cristão que foi mártir, e você citou os mártires, os mártires foram testemunhas da fé, mas nunca encheram o saco dos pagãos. Meu amigo, você não tem ideia do que foi um martírio cristão. Você mostra, inclusive, uma ignorância da história do cristianismo. Não somente o mártir, ele professava a verdadeira fé, como ele denunciava o erro pagão. Quando a Igreja Católica se tornou a religião do império, ela combateu o paganismo. Então aqui, você falando assim, apologética é algo desprezível. Não, apologética não é desprezível. Desprezível é você que não tem capacidade moral de defender a verdadeira fé. Você é um covarde. Isso é vergonhoso para você. Sabe por quê? Porque você, inclusive, você tem um vlog de apenas 200 pessoas lá e que ninguém assiste seus vídeos. Sabe por que ninguém assiste seus vídeos? Porque você não tem convicção. É simplesmente aquela coisa mecânica, liturgia da palavra, não sei o que, para que serve um cálice, uma patena e não sei o que. É isso que você faz. Você é um burocrata da fé. Com muitos aí das paróquias que não apaixonam ninguém. E não apaixonam ninguém porque a Igreja Católica tomou um posicionamento errôneo de não desenvolver a verdadeira fé. Quando vemos zilhões de seitas protestantes dizendo que a igreja é uma prostituta, você não tem que respeitar essa pessoa. Você tem que realmente aloprar e mostrar que tipo de pessoa ele é. Mas é lamentável aqui discutir com as diferenças. Blá, 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 blá. Parece um liberalzinho num parlamento. Aquelas deblaterações do Congresso Nacional com aquelas encenações. É isso que você faz. E olha só a doidice desse cara. Olha só o nível que chegou um sujeito que participa de uma paróquia. A verdadeira evangelização não se dá sem nenhuma palavra. Quem precisa ficar defendendo a fé é porque não a vive de verdade. Olha, eu fiquei assim perplexo porque além de covarde, você é imbecil. Porque como é que os apóstolos convertiam os pagãos? Através do uso da palavra. Jesus Cristo é o Logos, a palavra de Deus. Ele é a personificação das promessas do Israel antigo e ele mesmo pregava. Eu não sei como é que se evangeliza sem palavra alguma. Porque para transmitirmos a sã doutrina, nós temos que falar sobre ela, nós temos que discutir sobre ela, nós temos que transmiti-la para os católicos e também para os não católicos, porque queremos converter os não católicos. E aqui ele falou uma frase que no meu entender foi a mais desastrosa e a prova cabal de que ele não tem fé. Quem precisa ficar defendendo a fé é porque não a vive de verdade. Então, meu amigo, então você vai ter que dizer que 2000 anos de história da igreja não viveram a fé, porque os verdadeiros católicos, os verdadeiros santos, os verdadeiros mártires, não somente viveram a fé, como defenderam a fé.
como é que eu posso vir algo que eu não defendo? Então você vai ter que dizer, por exemplo, que Irineu de Lyon, isso no século II, quando escreveu a diversos hereses, contra as heresias, no caso, atacando a heresia dos gnósticos. Então você vai dizer que esse homem não tinha fé, porque se ele ficou defendendo a fé, é porque ele não tem fé. Na verdade, quem tem fé mais é você. Você que dialoga com as diferenças. Você tem mais fé de uma pessoa que defende a fé porque você não defende fé alguma. Você defende um indiferentismo religioso, que é uma coisa condenada pela igreja. Você é um indiferentista da religião. Porque no fundo, você é um soberbo que apegou-se a um sentimentalismo que você chama que é fé e chega à seguinte conclusão: ah, e se eu sou católico? Dane-se se o mundo não é católico. Mas se você não é capaz de defender a fé verdadeira, até para os inimigos da fé, então, meu amigo, vou dizer uma coisa: você não é católico. Você é simplesmente um sujeito que está numa paróquia, se apegou a um carguinho de paróquia, porque deve ser muito conveniente para você tendo uma vida social. Você, no fundo, com esse diálogo de diferenças, você quer ficar enturmadinho até com os não católicos, e na prática você sacrifica realmente a verdade. Então, podemos chegar à conclusão que quem fica de defender a fé não tem fé. E, portanto, evidentemente, São Irineu de Lyon, Santo Agostinho, Justino de Roma, enfim, São Francisco de Sales, que batia de porta em porta, distribuindo panfleto, isso numa cidade francesa, que era majoritariamente protestante, distribuindo os argumentos católicos contra os calvinistas. Então, segundo você, ele não tem fé porque ele é um criador de caso, né? Que coisa absurda ele chegar numa cidade da França e querer converter a maioria protestante da cidade francesa. E o pior é que ele converteu todo mundo com as argumentações dele. Mas você não, você é o urso sábio da Igreja Católica. Aliás, existe uma coisa que, no meu entender, é bastante complicada no Concílio Vaticano II para cá, é que desde o Concílio Vaticano II para cá, existem pessoas que, mostrando um indiferentismo religioso da fé católica, de ser incapaz de defender publicamente a fé católica, ainda se acham mais católicos do que 2000 anos de defesa da fé católica. Se alguém acha que isso não é um problema grave, bom, aí já viu, né? Aí aqui, olha só o patético aqui. Engraçado, não viu o Rodrigo Silva fazer isso em nenhum momento. Claro, você viu numa live, você não vê nos ensinos que ele passa para os católicos e não católicos nos vídeos dele. E repito, se você precisa defender a fé desse jeito, é porque você não sabe evangelizar com suas ações. Claro, esse sujeito aí converte todo mundo dialogando com as diferenças. Apologética pra quê? Se eu não quero converter ninguém, não é mesmo? Quer dizer, aqui ele defende mais um sujeito que é um difamador nato da Igreja Católica do que propriamente alguém que defende a Igreja Católica. Por quê? Porque ele está mais preocupado em não fazer barulho algum. Aí alguém deve ter objetado o que ele disse, e aí ele respondeu. Claro que deu a palavra, mas usada num contexto certo, não de ficar defendendo doutrina. Aí você, o quê? Veja que coisa absurda. Ele está dizendo o seguinte, que a gente não tem que defender doutrina em nenhum momento. Evidentemente que se você estiver numa conversa, claro que você vai ter contextos para você defender a doutrina, mas temos a obrigação de defender a doutrina. Católico que não defende a doutrina não é mais católico. Deixa eu te falar uma coisa, se você ver esse vídeo. Se você afirma isso, meu caro, você não é católico. Você é apenas um burocrata de paróquia. Você não tem convicção. Você não é capaz de ser nem mesmo um mártir. Sabe por quê? Porque se você não defende a fé por palavras, se você não defende a fé por atos, se você acha que você ofende defendendo a fé, então pode ter certeza que em casos mais graves você não é capaz de defender fé alguma. E aqui ele cita São Francisco de Assis. Pregue o evangelho a todo momento. Se ser necessário, use palavras. Ou vai dizer que um santo como ele estava errado? Olha só, eu não sei nem se São Francisco falou essa frase. Teve um amigo meu que disse que nunca falou algo assim. E veja, mesmo que entendamos o sentido da palavra, pregue o evangelho. O que seria pregar o evangelho? A todo momento.
é esse posicionamento desse cretino que diz que não, a gente não tem que desagradar ninguém. E aqui existe até uma redundância, porque como é que eu prego o evangelho, se necessário, usando palavras? Quer dizer, eu posso pregar o evangelho através de atos, evidentemente, mas também de palavras. Qual é o problema de pregar o evangelho em atos e também em palavras? Qual é o problema? O problema é muito simples, meu amigo. Você é um covarde. É só isso. É que você tem medo de desagradar quem não concorda com a fé católica. Mesmo que essas pessoas odeiem a fé católica. Mesmo que essas pessoas digam que a sua igreja, a minha igreja, é uma confraria de pervertidos sexuais, que celibato leva a abusos sexuais, que na verdade a nossa igreja é falsa, é idólatra, etc. Não, aí você aceita. E nós temos que entender por que você aceita, porque você é um covarde. Não tem da palavra. Não me venha dizer que você reflete sinais de santidade com isso, porque um santo não tem vergonha de falar a verdade, e você tem. Vamos lá. A apologética teve seu momento. Esse o quê? Ah, entendi. É o seguinte. A apologética teve 2000 anos. Aí chegou, a partir do Concílio Vaticano II, aí ele mudou de ideia. Não, agora a gente não tem que defender mais a fé. Jesus Cristo falou o contrário. E de pregar o evangelho. Pregar o evangelho é defender a fé. Pregar o evangelho é fazer a fé ser convincente. Pregar o evangelho como também defender a sã doutrina, e nós temos vários exemplos em Atos dos Apóstolos, nós temos vários exemplos nas cartas de Paulo, nas cartas de Pedro, que, na verdade, os apóstolos exortavam a defesa da fé. E a defesa da fé é defesa apologética. Não é somente defesa de atos. Não adianta somente eu fazer coisas boazinhas, atos bonzinhos, mostrando que eu sou uma pessoa exemplar, mas eu não defendo o fundamento desses exemplos. Eu não defendo o fundamento dos ensinos que me motivam a ser católico. Reitero, se você tem medo de falar a verdade, eu tenho quase que certeza que você não vivencia muito bem essa verdade. Por quê? Porque isso se chama covardia. Aí ele falou assim: entenda isso. Não quer dizer que ela estivesse sempre errada, mas as formas de evangelização mudam, e ainda mais eficaz que a apologética é o exemplo. Carinha, é o seguinte: eu posso ser a melhor pessoa do mundo, mas se todo mundo começar a me ofender, todo mundo começar a me difamar, a me caluniar, a me injuriar, e eu não respondo nada, ninguém vai perceber o meu exemplo. Como é que alguém pode ser tão estúpido a esse nível? Sério, eu li isso aqui e eu fiquei chocado com a sua falta de inteligência. Num bairro pode haver a mulher mais santa e virtuosa do mundo. Mas, se todo mundo disser que ela é uma prostituta, e ela simplesmente não responder nada, não se defender e não denunciar a falsidade dessa denúncia, todo mundo vai crer que ela é uma prostituta. E é o que acontece com a igreja. Se a igreja não é defendida pelos próprios católicos, quem vai defender a igreja? E você age como se ser cristão é apenas um modelito de prática de bondade. Isso é coisa de espírita, meu amigo. Isso não é coisa de católico. Porque católico não somente tem atos bons, mas também tem fundamentos bons. E tem vivência. E tem ensino, e tem doutrina. Aqui você simplesmente reduziu o catolicismo a uma política de bom mocismo. Tudo bem, todo mundo pode xingar a tua mãe, pode xingar o teu pai, pode dizer que você é um assassino, um psicopata, um bandido, ladrão, etc. Mas eu não ligo. Eu não ligo para isso. Aí todo mundo vai viver com a cara feia e ainda eu vou ficar achando que isso não é problema meu. Filhote, deixa eu te contar uma coisa. Grande parte desses massacres de católicos, dessas perseguições, em muitos aspectos tem um passado de calúnia, difamação e injúria. O que está acontecendo com a igreja hoje? A igreja está perdendo fiéis. E a igreja está perdendo fiéis porque existem toneladas de difamações contra a igreja. Difamação na imprensa, difamação nas seitas que são rivais da igreja, seitas protestantes. E difamação entre os espíritas também difamam a igreja católica. As escolas difamam a igreja católica. O Estado difama a igreja católica. Todo mundo difama a igreja católica. E você
que deve ser um ser muito autossuficiente para falar isso, porque você está dizendo, não, eu provo com o meu exemplo. Né? Você deve ser um exemplo de cristão, só pode. Mas que exemplo de cristão é esse que não defende nem a fé? Se você não é capaz de defender a fé, se você tem medinho de Rodrigo Silva, se você tem medinho de rabino, se você tem medinho de espírita, se você tem medinho de protestante que grava vídeo dizendo que a Virgem Maria é uma deusa pagã ou coisa desse gênero, que convicção você mostra ter? Nenhuma. Você não tem força de caráter, meu caro. Você é fraco, para dizer o mínimo. E aqui nós não vimos virtudes alguma. E aqui a última frase, que complementa basicamente o desastre que é o catolicismo brasileiro, o desastre que é um catolicismo sem apologética. Você só cita santos que corroboram com a sua opinião, ou seja, os santos que defendem a apologética. Quer dizer, ele acha que é o seguinte, a discussão sobre a apologética na Igreja Católica é uma opinião como outra qualquer. Como seria discutir com um adventista, discutir com um judeu, discutir com um muçulmano, com um espírita, com ateu? É toda questão de opinião. Mas tenho certeza que no fundo sabe que o exemplo é a melhor evangelização. Vide São Francisco. Deixa eu te contar uma coisa. Percebemos que você é um ignorante da história da igreja. São Francisco de Assis não ficou apenas no exemplo, como você está falando. Ele fez coisa muito mais audaciosa que isso. Ele foi num acampamento muçulmano, isso na época das cruzadas, na época em que havia uma guerra entre cristãos e muçulmanos, e ele tentou converter um califa. Se não me falha a memória, agora não sei se é um califa ou um sultão agora, não me lembro. Mas era um chefe muçulmano. Ele foi lá pregar o evangelho pro cara e falar sobre a falsidade do Islã. Você acha que ele chegou lá para mostrar só exemplo? Olha, eu sou um exemplo de cristianismo. Você teria coragem realmente de chegar lá com um muçulmano e falar na cara do muçulmano que a verdadeira religião é cristã? Se você não tem coragem de falar isso na cara de um espírita, na cara de um evangélico, na cara de um judeu, na cara de um adventista. Cara, adventista no meio protestante é aquela coisa assim que o calvinista, o luterano, o anglicano, o batista, que são, digamos assim, a nata da elite do protestantismo, botam assim, sabe o quê? Um pregador de roupa no nariz, cara. Eles olham assim com, sabe, esses aí são um bando de tolinhos proféticos assim que inventam uma matemática fajuta que no final erra profecia sobre profecia. O adventista está no nível protestante do Testemunho de Jeová, da Igreja Universal. É assim. E você está com medo desses caras. Imagina você entrar num acampamento muçulmano e se você questionar alguns postulados do Islã, eles cortam a sua cabeça, literalmente. Cara, se você quer parecer educadinho para os inimigos, você não teria o estômago de São Francisco para converter um muçulmano, mesmo com o risco de perder a cabeça. Mas o São Francisco não era um jujubinha como você. Dito isto, nós chegamos às seguintes conclusões sobre o seu catolicismo. É o catolicismo que não é apologético, ou seja, é o catolicismo da indiferença religiosa. Aquilo que nós chamamos vulgarmente de catolicismo liberal. Tanto faz as pessoas serem católicas ou não serem católicas, porque isso não é problema meu, cada um é preocupado com a sua alma. Nesse ponto você é bem protestante até, porque o catolicismo liberal ele tem essa proximidade, que a indiferença religiosa, ele parte do pressuposto de que cada um tem que buscar sua salvação conforme aquilo que o convém, sem a referência à verdadeira fé. Esse é o primeiro item. O segundo item é que quando você fica nesse papinho de exemplo, um dos exemplos que você não consegue fazer é defender a verdade. Neste ponto, até um espírita pode ser um exemplo. Até um muçulmano pode ser um exemplo. Até um judeu pode ser um exemplo. Isso não quer dizer que a doutrina que segue esteja certa. E aqui, ao simplesmente dar muito valor às obras, e tão somente às obras, você se torna um pelagiano. Você nega valor à fé e à graça. Porque a apologética é basicamente isso. Bondosos todos nós podemos ser, de certa forma. Mas ter a graça de Deus e ter a fé é uma outra coisa. E é preciso conhecer os caminhos para a verdadeira fé
para a sã doutrina e para a graça. Você nega isso ao seu próximo. E nesse ponto nós podemos deduzir que você não tem caridade. Por quê? Da feita que eu guardo para mim a fé católica e não quero que o meu vizinho se converta, que aquela pessoa se converta, na prática eu estou amesquinhando a fé. Quando Jesus Cristo fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, ele está dizendo o seguinte, não se amesquinha, a salvação não pertence só a vocês, pertence à humanidade. E, portanto, você tem que realmente fazer pela obra de Deus. Participar conjuntamente da obra de Deus. Que é espalhar a palavra de Deus. Agora, se você não faz isso, e que todo mundo ataca para descatolicizar a sociedade, aí sabe o que você está fazendo? Você está simplesmente permitindo que as almas se percam. E você acha mesmo que você é modelo de fé, meu caro? Você é o homem mais mesquinho que eu já vi na minha vida. Você é de uma mesquinharia abjeta e arrogante. Porque no fundo, você não acredita na Igreja Católica. E vou mais além. Jesus Cristo dizia: tem gente que quer ganhar o mundo e perde a sua alma. Você quer ganhar o mundo e perder a sua alma. Vejam, eu não estou dizendo aqui que na apologética nós teremos que necessariamente perseguir os protestantes, os judeus, ou coisa parecida. Não estou dizendo isso. É simplesmente falar a verdade. É só isso. Falar a verdade e combater a mentira. Porque o que nós estamos vendo aqui é um processo de destruição tal do cristianismo e do catolicismo em particular. Gente falando que nós somos isso, somos aquilo. Não somos obrigados a permitir isso. Pelo bem da verdade. Conhecereis a verdade vos liberta. E onde é que está a verdade? Na sua convicção, nas suas afirmações? Isso não é verdade alguma. É covardia e mentira. É colaborar com a mentira. Porque se eu me nego a falar a verdade, sabendo que aquilo é mentira, de alguma forma eu estou colaborando com a mentira. Se eu acho que a pessoa tem o direito de mentir contra a Igreja Católica, sendo católico, então eu estou permitindo que alguém, de alguma forma, tenha o direito de mentir. E eu estou permitindo cada vez mais que a verdade não seja conhecida. Evidentemente que eu não estou defendendo aqui, agora vamos fechar o jornal anticatólico. Não é isso. Mas a gente tem que, pela apologética, mostrar o erro. Mostrar a mentira. Mostrar que é falso aquilo ali. Porque fazendo isso, nós estamos alertando as pessoas para o quê? Para a verdade. Falar a verdade é um ato de caridade. Se você não fala a verdade, eu digo, amigo, eu lamento por você. Lamento mesmo. É muito triste perceber que existem católicos como você. É muito triste perceber que tem pessoas de paróquia como você. Porque numa situação extrema, você não vai ser capaz de defender a fé nem pelo exemplo, nem por nada. Porque se você não consegue defender a fé em palavras, sem dúvida você também não defende a fé em atos. Porque a convicção da fé pode ser guardada numa gaveta. E não me venha mais me encher a porcaria do saco querendo dizer, ele só faz apologética. Tá bom, meu amigo, vá lá. Fique de amizade com um cara como o Rodrigo Silva, que diz que a tua igreja é prostituta, que o Papa é o anticristo, tá? Que a tua igreja não presta, tá? Fica amiguinho desse cara. Vai lá converter pelo exemplo. Ele e zilhões de pessoas como ele, e não só como ele. Outra vez eu estava vendo um vídeo aqui de outro palhaço protestante falando: olha, Rainha Maria dos Céus está citada no capítulo de Jeremias. Esse tipo de apologética de quinta, de galpãozinho de cadeira de plástico protestante, que o cara não sabe nem as terminologias bíblicas e interpreta da forma mais porca possível. Vá fazer amizade com ele também. Seja amiguinho desse pessoal. Seja amiguinho de todo mundo. Seja um descoladinho. Seja um liberalzinho mesmo. Prove pelo seu exemplo. Mesmo que todo mundo diga que você é a pior pessoa do mundo. E realmente o seu exemplo não vai valer pra porcaria nenhuma. Porque você não é capaz de defender a verdade. É simples assim. Então, meus amigos, fica pra próxima. E eu acho que já deu o que falar.